biblioteca mais famosa que eu conheci foi a Biblioteca de Babel. Você ouviu falar dela? Verdade, viu falar dessa biblioteca? Não. É uma biblioteca que tinha infinitos edifícios, todos eles em formato hexagonal, com o mesmo número de andares, você entrava num, parecia um posto dessa rede aí do Grau. Você entra num igualzinho, então, todos os edifícios igualzinho, igual o posto ali, ó. Em cada andar tinha tantas salas, cada sala tinha tantas estantes, tudo igualzinho. Tudo igualzinho, padrão? E em cada estante, aquela prateleira padronizada, tinha um número fixo de volumes, todos eles com o mesmo formato, com o mesmo número de páginas, e cada página tinha tantos espaços e tantos caracteres, e tinha a combinação de todas as letras, ponto, vírgula e espaço. Então estava tudo escrito. Então se você pegasse um livro em português, né? Estava escrito, vou pegar uma língua só, estava escrito tem uns livros escritos em português, dava. Então todos eles tinham a teoria A, a teoria B, a teoria C, a teoria contra, a teoria. Muito provavelmente era verdade, aquela teoria, tudo certinho. Se não tivesse português, tinha inglês, uma outra língua qualquer. Se você quisesse, tinha até desse formato, tinha um dicionário para traduzir uma língua para outra. Tinha as línguas conhecidas e as desconhecidas. Também tinha um dicionário para traduzir. E tinha um livro em branco. Porque dentre as combinações pode ser que uma tenha as 120 páginas todas em branco. Que significava o quê? O mesmo que todos eles. Entendeu? O que significa um livro? Tudo e nada ao mesmo tempo. Vai depender de você. Esse é o conto do Borges. Jorge Luiz Borges. Falar sobre a biblioteca do Instituto de Química é uma grande satisfação para mim. Porque além de ter sido o primeiro lugar onde pude colocar em prática minhas ideias sobre o papel do bibliotecário numa universidade, foi o lugar onde fiz das relações profissionais minhas relações pessoais. Criei vínculos com pessoas muito queridas e que muito me ensinaram. Estamos falando de 1977, da criação do Instituto de Química, do primeiro diretor, professor Cyrano Rocha Leite, querido amigo, e de uma sala chamada biblioteca, mas que continha um acervo de muita qualidade, como eram os docentes daquela época. Professores competentes, entusiasmados e identificados com a docência e a pesquisa. Pessoas da maior seriedade, capacidade e responsabilidade. Logo em 1978, com todo o apoio da direção, a biblioteca ganhou um espaço próprio, onde oferecia local de estudo e uma sala especial para instalar a coleção completa do Chemical Abstract, desde 1909. Estamos falando de 70 anos da melhor obra de referência de química, publicação semanal com resumos de tudo que era publicado no mundo da química. Vejam só, uma bibliotecária que nunca tinha estudado química precisava agora estudar. Tive ótimos professores. E não poderia deixar de citar o professor Joaquim, que explicava o uso de todos aqueles fantásticos índices do Chemical. Conhecer as publicações especializadas era uma parte do trabalho. Conhecer os usuários e suas necessidades era mais importante ainda. Saber quais eram as pesquisas dos docentes, com quem trabalhavam. Enfim, ter um perfil desse docente para fazer um serviço de alerta. Estamos falando de um tempo sem internet. Estamos falando de uma época em que se fazia levantamento bibliográfico manual, folheando as obras em papel, onde se fazia cópia de resumos
e se anotavam as referências bibliográficas. Depois era necessário recuperá-las, buscar esses artigos nas bibliotecas do Brasil ou até mesmo do exterior. Essa experiência, eu ficaria falando muito dela, porque ela foi muito gratificante, tanto para os professores, para os alunos e para a biblioteca. Bom, resumindo, eu acho que escolhi um excelente caminho de trabalho nessa biblioteca. Quero destacar 3 pontos importantes. O primeiro foi realizar um trabalho em conjunto com os docentes. A ligação do bibliotecário com o docente foi sempre muito enriquecedora e trouxe ótimos benefícios. Em segundo, foi criar programas de educação de usuários. Trabalhando com os docentes, se identificava a necessidade dos alunos e aí os bibliotecários, comigo, dávamos treinamento. E o terceiro ponto foi o desenvolvimento de serviços cooperativos, criando as relações entre bibliotecários de química, fortalecendo e agilizando os trabalhos de obtenção de documentos e, enfim, todo um contato também que desenvolveu muito a biblioteca. Gostaria de externar meu agradecimento por tudo que a biblioteca representou na vida como docente, como aluno inicialmente, permitindo acesso a inúmeras formas e informações existentes que ajudaram a descobrir campos a serem investigados, pesquisados e dando toda uma formação necessária na área de química. Não só em termos de pesquisa, também na parte de ensino. E onde eu gostaria de destacar a grande contribuição que facilitou a atividade docente no aspecto didático do Journal Chemical Education, uma publicação que é fundamental, juntamente com outras similares, como a Education Chemistry, Chemistry in Britain, entre outras, e também de áreas correlatas de física, por exemplo. A biblioteca fez parte da vida desde o tempo de estudante e depois de forma sempre e contínua na vida docente como pesquisador, através dos livros e dos periódicos. A biblioteca representou assim a base para que nós pudéssemos realizar as pesquisas e descobrir novos campos de desenvolvimento dessas pesquisas. Particularmente no meu caso, foi através da biblioteca que eu descobri o surgimento de uma área, uma sub-área da química analítica, a quimiometria, a qual eu me dediquei uma parte da minha vida como pesquisador até meus últimos anos, antes de me retirar com a minha aposentadoria. Agradeço imensamente à biblioteca e a todos os que atuaram na biblioteca ao longo desses anos pela ajuda que deram e poder ajudá-los também em alguns momentos desse período, auxiliando para que o conhecimento químico e científico pudesse ajudá-los. Agradeço mais uma vez a biblioteca e espero que ela continue sempre contribuindo para a formação dos novos pesquisadores, dos alunos, para que tenhamos cada vez um Brasil melhor. Obrigado. A biblioteca, no Instituto de Química, representava para nós e representa hoje a vanguarda da informação científica e tecnológica. Era ali que nós iríamos buscar aquele conhecimento para transferir para os nossos alunos, para compartilharmos com os nossos orientados na iniciação científica, a partir de 1978, na pós-graduação, compartilhávamos com os orientadores, os orientados, e assim foi crescendo, assim nós fomos materializando, concretizando este projeto acadêmico sonhado, iniciado, parcialmente realizado pelo professor Valdemar Safiotti
e toda a equipe de professores que ele organizou, que ele convencia, vamos para Araraquara ensinar Química, vamos concretizar o Instituto de Química em Araraquara. E assim se fez. Hoje, 50 anos depois, nós comemoramos muitos resultados, nós comemoramos, na realidade, vidas de pessoas que passaram pelo Instituto de Química e projetaram, realizaram, prosperaram na sua vida profissional, pessoal. E é claro que nós estamos aqui neste testemunho de que a biblioteca é uma das bases, se não o alicerce que nos trouxe estas realizações. 50 anos, mais de 1000 profissionais formados. Esta é a contribuição significativa. Este é o fruto desta frondosa árvore que é o Instituto de Química hoje. Em abril de 1977 foi fundado o Instituto de Química e os correspondentes departamentos. E nessa época o diretor de então, o professor Cirano Rocha Leite, conseguiu uma pequena verba para transformar o que era o espaço de uma cantina num espaço de biblioteca, que já era um pouco maior do que as 2 salas de aula. Bem, dessa biblioteca, que naquela época já era a biblioteca mais procurada no estado de São Paulo, exceto pela Universidade de Campinas. Todo mundo das universidades vinham fazer os levantamentos aqui, porque além de outras coisas nós tínhamos o Química Labs completo desde 1907. Então, já mesmo em condições precárias, nós tínhamos uma posição muito importante em biblioteca no Instituto. Bom, essa situação perdurou até 1993, quando a reitoria autorizou a construção de um prédio próprio para a biblioteca. A construção se iniciou, fez-se a concorrência pública, com mando figurino, e a construção iniciou mesmo em 93. No final de 94, as obras foram paralisadas e impugnadas pelas autoridades da reitoria por motivos legais. Só mesmo em 1995, as obras foram continuadas com uma nova empresa, né? E foi possível, então, no ano seguinte, em 1996, nós termos a biblioteca funcionando. Em dezembro de 1996, a biblioteca foi inaugurada já em condições de funcionamento. Então, resumindo, nós temos 52 anos, ou seja, de 1964 a 2016, nós temos 52 anos de biblioteca independente da Química e 20 anos deste prédio da biblioteca que hoje existe. Então, o diferencial dessa biblioteca, na minha opinião, foi ter dado ênfase fundamental à realização de pesquisas de ponta pelo Instituto. É sempre bom falar da biblioteca do Instituto de Química, que esse ano está completando 20 anos de prédio novo. Trabalhei na biblioteca do Instituto de Química por 30 anos. E, a meu ver, o período, a melhor fase da história da biblioteca do Instituto de Química foi justamente o período da construção e da instalação da biblioteca no prédio novo. Por quê? Nesse período, a Unesp teve 2 reitores, o professor Arthur e o professor Antônio Manuel, que nas suas gestões estabeleceram
como prioridade a modernização da rede de bibliotecas. Coordenava a rede, nessa época, a Glaura. E na gestão da Glaura, então, com o apoio da reitoria, foram elaborados e implantados diversos projetos. Então, entre eles, projeto de reestruturação do quadro de recursos humanos, projeto de treinamento para qualificação de pessoal para prestação de serviços, informatização de acervos e também para reformas ou construção de prédios novos de bibliotecas. E aí o Instituto foi contemplado. Só que acontece que o Instituto de Química sempre foi muito carente de espaço. Então, ficava difícil para algumas pessoas aprovar um projeto de biblioteca de 1.200 metros quadrados que seria construído em torno de um jardim, em volta de um jardim. O projeto encontrou uma certa resistência no Instituto de Química. Mas, felizmente, na época, o diretor do Instituto de Química era o professor Cristo. E ele compreendia a importância da biblioteca no contexto do Instituto de Química, a importância de uma biblioteca no contexto de uma universidade. E isso foi altamente positivo para a aprovação do projeto. Paralelamente à construção do prédio, a biblioteca do Instituto de Química elaborou e encaminhou à FAPESP mais de 10 projetos. Projetos, naturalmente, coordenados por professores conceituados, professores do Instituto de Química conceituados no Brasil e no exterior, como, por exemplo, o professor Arana, o professor Miguel, o professor Assis, o professor Mário Silense. E todos esses projetos foram aprovados com os recursos recebidos pela FAPESP, possibilitaram a aquisição de todo o mobiliário da biblioteca, das estantes, dos equipamentos, o sistema de ar-condicionado. Então, a biblioteca ela foi instalada com tudo novo. Quando foi no dia 11 de dezembro de 1996, nós tivemos a imensa satisfação de inaugurar a biblioteca e entregar à comunidade do Instituto de Química uma biblioteca novinha, um prédio novo, e para nós foi uma alegria muito grande, porque foi a realização de um grande sonho. Então eu queria deixar aqui uma frase de Eleanor Roosevelt, que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Muito obrigada. Ingressei no Instituto de Química em 86 para trabalhar junto à biblioteca e permaneci nela até 2005. Por 19 anos, a biblioteca foi a extensão da minha casa. Nela fiz muitas amizades, aprendi a sua importância no mundo acadêmico e também passei a admirá-la. Estive presente em várias etapas de transição da biblioteca, desde quando era um pequeno espaço, modesto, com pouca infraestrutura, onde ficávamos constantemente remanejando as coleções de periódicos, de livros, para inserir novas coleções, e um cuidado especial com Chemical Abstracts. Muitas histórias e boas recordações. Em
89, um evento organizado pela biblioteca, conheci meu marido, o professor Arnaldo Sardi, que hoje também faz parte do corpo docente do IQ. E desse relacionamento, tive 2 filhas maravilhosas. Portanto, a biblioteca faz parte da minha vida, da minha história de vida, tanto profissional como pessoal. Nos últimos 10 anos, estou exercendo atividades na seção técnica de graduação do Instituto de Química, aplicando os conhecimentos adquiridos e contribuindo para o desenvolvimento do Instituto. Parabéns, Unesp, pelos seus 40 anos e pelos 55 anos do Instituto de Química. E a todos que aqui trabalham e trabalharam. Tenho um orgulho enorme de fazer parte dessa história. A biblioteca, pela definição de Aurélio, é um local onde se guardam livros. Aqui no Instituto de Química, na minha concepção, a biblioteca é muito mais que isso. É um lugar onde se desenvolve cultura, onde todo o conhecimento gerado pelo Instituto de Química é armazenado, onde nós temos o quê? Locais de discussão, confraternização. Então, a biblioteca eu considero um dos corações do Instituto de Química, onde é muito importante para o andamento da instituição. Parabenizo toda a equipe da biblioteca, que nesses 20 anos, nesse atual prédio aqui, conseguiram o quê? Desenvolver as atividades com perfeição, ajudando o Instituto não só no armazenamento do conhecimento, mas também no dia a dia da própria instituição, verificando toda a parte de referências das teses, dissertações desenvolvidas no Instituto, ajudando os alunos em cursos para acessar o conhecimento que está na internet. Nós temos aqui também um laboratório de informática que ajuda toda a instituição. Então, dessa forma, a Biblioteca do Instituto de Química, ela extrapola muito essa definição do Aurélio. Aqui no Instituto de Química, a biblioteca é muito mais que um lugar onde se guarda livros. A biblioteca é um lugar de cultura. Na minha opinião, é o coração aqui do Instituto de Química. Assim como o coração do nosso organismo tem essa função de disseminar, de transportar o sangue com nutrientes e oxigênio que são essenciais para a manutenção da vida, a função da biblioteca aqui para a gente é de concentrar, de armazenar as informações que a comunidade acadêmica então vem para se abastecer com essas informações, os alunos, né, graduação, pós-docente, pesquisador, enfim, os alunos do CUCA abastecem com essa informação, voltam para suas salas de aulas, laboratórios, transformam a informação em conhecimento e depois esse conhecimento ele volta para a biblioteca na forma dos artigos, livros, capítulos de livros, TCCs, dissertações, teses, enfim. E o conhecimento que é armazenado aqui volta a ser disseminado para os novos usuários que consultam a biblioteca. E é impressionante como a nossa biblioteca ela é bem frequentada, está sempre sendo procurada pelos alunos. Nos minutos que antecedem a abertura da biblioteca tem sempre uma concentração de alunos, porque é um ambiente muito prazeroso de se frequentar. Nós temos o privilégio de contar com uma infraestrutura muito boa aqui na biblioteca, né, em termos de ser um ambiente arejado, climatizado, com boa iluminação, que propicia um bom estudo, as mesinhas de estudo espalhados pela biblioteca, as salas de estudos individual ou para estudo em grupo. Eu, particularmente, como docente, usufruo um pouco desse espaço físico. Mas, em contrapartida, eu tenho a possibilidade de contar com um acervo de livros, sejam os livros didáticos, os livros mais relacionados ao tema da pesquisa, que estão sempre atualizados, em número suficiente, o que dá um apoio muito bom para as atividades de pesquisa, de ensino e as atividades de extensão também. Um diferencial que a nossa biblioteca tem em relação a outras bibliotecas específicas em institutos, departamentos de química, é um acervo literário que nós temos aqui, né, com títulos especificamente literários. Atualmente, tão importante para os nossos profissionais, sejam os químicos, engenheiros químicos,
terem o domínio do conteúdo das suas áreas específicas é a parte da comunicação, seja a comunicação oral e a comunicação escrita. Porque, enfim, nós teremos que invariavelmente produzir textos, né, na forma de relatórios, de projetos, de memorandos, dissertações e teses. E eu tenho percebido ao longo desse meu tempo como docente, que aqueles alunos que têm um hábito de leitura, eles têm maior facilidade, mais recursos de organizar o pensamento de uma forma lógica e depois produzir textos de melhor qualidade. Então eu acho louvável a iniciativa que a biblioteca teve de adquirir esses títulos de diversos estilos, para todos os gostos, e estimular e valorizar então o livro e a leitura. É mais uma opção que os nossos usuários aqui da biblioteca têm, né? Poder contar com livros de literatura para se enriquecer mais além do conhecimento de química. Então é um grande prazer, é um privilégio ter uma biblioteca como essa aqui dentro do Instituto de Química para nos auxiliar nas atividades fins. Olá, meu nome é Giovanni, eu sou aluno da primeira turma de Engenharia Química. O que eu tenho a dizer sobre a biblioteca é que, para mim, ela é uma das ações mais importantes da faculdade. Ela sempre propiciou um espaço adequado para que eu pudesse estudar e desenvolver minhas atividades de graduação. Seu longo acervo de livros e recursos digitais e físicos propiciaram desenvolver diversos projetos, inclusive minhas atividades de pesquisa. Eu sou muito grato à biblioteca, pois todos os serviços que ela propiciaram me facilitaram muito a minha vida. Sem falar, durante o seu evento anual, a Semana da Biblioteca, eu pude participar de diversos eventos culturais e que melhoraram a minha formação. E isso é alguma coisa que para mim não tem preço. E eu espero que a biblioteca continue sempre fazendo esse trabalho imprescindível na vida tanto dos alunos, dos docentes, como da própria comunidade. Muito obrigado.